O escândalo da Enron foi um escândalo contábil envolvendo a Enron Corporation, uma empresa americana de energia com sede em Houston, Texas. Ao ser divulgada em outubro de 2001, a empresa declarou falência e seu escritório de contabilidade, Arthur Andersen, então uma das 5 maiores parcerias de auditoria e contabilidade do mundo, foi efetivamente dissolvido. Além de ser a maior recuperação da história do Zewa naquela época, a Enron foi citada como o maior fracasso em auditoria. A Enron foi formada em 1985 por Kenneth Lay, após a fusão da Houston Natural Gas e da Inner North. Vários anos mais tarde, quando Jeffrey Skilling foi contratado, Lay desenvolveu uma equipe de executivos que, através da utilização de lacunas contabilísticas, do uso indevido da contabilidade de marcação a mercado, de entidades com fins especiais e de relatórios financeiros deficientes, foram capazes de esconder bilhões de dólares em dívidas de negócios e projetos fracassados. O diretor financeiro, Andrew Festel, e outros executivos enganaram o conselho de administração e o comitê de auditoria da Enron sobre práticas contábeis de alto risco e pressionaram a Arthur Andersen a ignorar as questões. Os acionistas entraram com uma ação judicial de 40 bilhões de dólares, depois que o preço das ações da empresa, que atingiu um máximo de 90 dólares,75 cents por ação em meados dos anos 2000, despencou para menos de 1 dólar no final de novembro de 2001. A Comissão de Valores Imobiliários do Zewa, SEC, iniciou uma investigação, e o concorrente rival de Houston, a empresa Dinesh, se ofereceram para comprar a empresa por um preço muito baixo. O negócio fracassou e, em 2 de dezembro de 2001, a Enron entrou com pedido de falência, nos termos do capítulo 11 do Código de Falência dos Estados Unidos. Os 63,4 bilhões de dólares em ativos da Enron tornaram-na a maior falência corporativa da história do Zewa, até o escândalo da WorldCom no ano seguinte. Muitos executivos da Enron foram indiciados por diversas acusações, e alguns foram posteriormente condenados à prisão, incluindo Lay e Skilling. Arthur Andersen foi considerada culpada de destruir ilegalmente documentos relevantes para a investigação da SEC, que anulou a sua licença para auditar empresas públicas e efetivamente fechou a empresa. Quando a decisão foi anulada no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a Arthur Andersen tinha perdido a maioria de seus clientes e tinha parado de operar. Os empregados e acionistas da Enron receberam retornos limitados em processos judiciais, apesar de terem perdido bilhões de dólares no valor das ações. Como consequência do escândalo, foram promulgadas novas regulamentações e legislações para expandir a precisão dos relatórios financeiros das empresas públicas. A Lei Sarbanes-Oxley aumentou as penas para destruição, alteração ou fabricação de registros em investigações federais ou para tentativa de fraudar acionistas. A lei também aumentou a responsabilidade das empresas de auditoria para permanecerem imparciais e independentes dos seus clientes. Ascensão da Enron. Em 1985, Kenneth Lay fundiu as empresas de gasodutos de gás natural Houston Natural Gas e Inner North para formar a Enron. No início da década de 1990, ajudou a iniciar a venda de eletricidade a preços de mercado. E pouco depois, o Congresso aprovou legislação que desregulamentava a venda de gás natural. Os mercados resultantes permitiram que comerciantes como a Enron vendessem energia a preços mais elevados, aumentando assim significativamente suas receitas. Depois de os produtores e os governos locais terem denunciado a volatilidade dos preços e terem solicitado a maior regulamentação, um forte lobby por parte da Enron e de outros impediu tal regulamentação. Como a Enron se tornou a maior vendedora de gás natural na América do Norte em 1992, a sua negociação de contratos de gás rendeu 122 milhões de dólares. O segundo maior contribuinte para o lucro líquido da empresa foi a criação do site de negociação Enron Online em novembro de 1999, que permitiu à empresa gerenciar melhor seus negócios de negociação de contratos. Numa tentativa de alcançar um maior crescimento,
a Enron prosseguiu em uma estratégia de diversificação. A empresa possuía e operava uma variedade de ativos, incluindo gasodutos, usinas de eletricidade, fábricas de papel, usinas de água e serviços de banda larga em todo o mundo. A Enron também obteve receitas adicionais através da negociação de contratos para o mesmo conjunto de produtos e serviços com os quais estava envolvida. Isto incluiu a criação de centrais de produção de energia em países em desenvolvimento e mercados emergentes, incluindo as Filipinas, Indonésia e Índia. As ações da Enron aumentaram 311% desde o início da década de 1990, até ao final de 1998, apenas modestamente acima da taxa média de crescimento do índice S&P 500. No entanto, as ações aumentaram 56% em 1999 e mais 87% em 2000, em comparação com um aumento de 20% e uma diminuição de 10% no índice durante os mesmos anos. Em 31 de dezembro de 2000, as ações da Enron estavam cotadas a $83,13 e a sua capitalização de mercado ultrapassava os 60 bilhões de dólares, 70 vezes os lucros e 6 vezes o valor contabilístico, uma indicação das elevadas expectativas do mercado de ações relativamente às suas perspectivas futuras. Além disso, a Enron foi classificada como a grande empresa mais inovadora da América na pesquisa das empresas mais admiradas da Fortune. Causas da queda. A Enron já havia publicado um manual de ética. As complexas demonstrações financeiras da Enron confundiam acionistas e analistas. Além disso, o seu modelo de negócio complexo e as práticas antiéticas exigiam que a empresa utilizasse limitações contabilísticas para deturpar os lucros e modificar o balanço para indicar um desempenho favorável. Além disso, alguns empreendimentos comerciais especulativos revelaram-se desastrosos. A combinação dessas questões resultou mais tarde na falência da Enron, e a maioria delas foi perpetuada direta ou indiretamente por lei. Jeffrey Skilling, Andy Fessel e outros executivos. Lei atuou como presidente da Enron nos últimos anos e aprovou as ações de Skilling e Fessel, embora nem sempre perguntasse sobre os detalhes. Skilling concentrou-se constantemente em satisfazer as expectativas de Wall Street, defendeu a utilização da contabilidade mark-to-market, contabilidade baseada no valor de mercado, que foi então inflacionado, e pressionou os executivos da Enron a encontrar novas formas de esconder a sua dívida. Fessel e outros executivos criaram estruturas de financiamento complexas e negócios tão desconcertantes que poucas pessoas conseguiam atendê-los. Em fevereiro de 2001, o diretor de contabilidade Rick Causey disse aos gerentes de orçamento: "Do ponto de vista contábil, este será o ano mais fácil de todos. Temos 2001 na mão." A Enron está superfaturada? Questionou como a Enron poderia manter o alto valor de suas ações, que eram negociadas a 55 vezes seus lucros, argumentando que analistas e investidores não sabiam exatamente como a empresa ganhava dinheiro. McLean foi atraída pela primeira vez para a situação financeira da empresa depois que Chandler sugeriu que ela mesma havia descado a empresa. A dívida é enorme. A dívida foi a maior bandeira vermelha para McLean. Ela se perguntou como uma empresa supostamente lucrativa poderia estar adicionando dívidas em um ritmo tão rápido. Mais tarde, em seu livro The Smartest Guys in the Room, McLean lembrou-se de ter conversado em off com várias pessoas da comunidade de investimentos que estavam cada vez mais céticas em relação a Enron. McLean telefonou para Skilling para discutir suas descobertas antes de publicar o artigo, mas ele a chamou de antiética por não ter pesquisado adequadamente sua empresa. Fessel afirmou que a Enron não poderia revelar detalhes de lucros porque a empresa tinha mais de 1.200 livros comerciais para diversas commodities e não queria que ninguém soubesse o que está nesses livros. Não queremos contar a ninguém onde estamos fazendo dinheiro. Numa teleconferência em 17 de abril de 2001, o então CEO, Skilling,
atacou verbalmente o analista de The Wall Street, Richard Grubman, que questionou as práticas contábeis incomuns da Enron durante uma teleconferência gravada, quando Grubman reclamou que a Enron era a única empresa que não conseguia divulgar um balanço patrimonial junto com suas demonstrações de lucros. Skinner gaguejou. Bem, muito obrigado. Nós apreciamos isso, idiota. Uma piada interna entre muitos funcionários da Enron, zombando de Grubman por sua aparente intromissão em vez da ofensiva de Skilling, com slogans como "Pergunte por quê, idiota", uma variação do slogan oficial da Enron, "Pergunte por quê". No entanto, o comentário de Skilling foi recebido com consternação e espanto pela imprensa e pelo público, já que ele havia desdenhado as críticas a Enron com frieza ou humor. No final da década de 1990, as ações da Enron eram negociadas entre 80 e 90 dólares por ação, e poucos pareciam preocupar-se com a opacidade das divulgações financeiras da empresa. Em meados de julho de 2001, a Enron reportou receitas de 50,1 bilhões de dólares, quase o triplo do acumulado no ano, e superando as estimativas dos analistas em 3 centavos por ação. Apesar disso, a margem de lucro da Enron permaneceu numa média modesta de cerca de 2,1%, e o preço de suas ações diminuiu mais de 30% desde o mesmo trimestre de 2000. Com o passar do tempo, uma série de preocupações sérias confrontaram a empresa. A Enron enfrentou recentemente vários desafios operacionais sérios, nomeadamente dificuldades logísticas na operação de uma nova unidade de comércio de comunicação de banda larga e as perdas decorrentes da construção do projeto Double Power, uma grande central elétrica alimentada a gás na Índia, que esteve envolvida em controvérsia desde o início em relação devido aos preços elevados e ao suborno de mais alto nível. Estes foram posteriormente confirmados na investigação do Senado de 2002. Houve também críticas crescentes à empresa pelo papel de sua subsidiária Enron Energy Services na crise elétrica da Califórnia de 2000 a 2001. Em 15 de agosto, Sharon Watkins, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, enviou uma carta anônima à lei, alertando sobre as práticas contábeis da empresa. Uma declaração na carta dizia: "Estou extremamente nervoso com a possibilidade de implodirmos em uma onda de escândalos contábeis." Watkins contatou um amigo que trabalhava para Arthur Andersen e ele redigiu um memorando para entregar aos sócios da auditoria. Em 22 de agosto, Watkins reuniu-se individualmente com Lei e entregou-lhe uma carta de 6 páginas explicando melhor as questões contábeis da Enron. Lei o questionou se ele havia contado a alguém de fora da empresa e então prometeu que o escritório de advocacia da empresa, Vinson & Elkins, revisasse sobre as questões. Apesar de Watkins argumentar de usar o escritório de advocacia representaria um conflito de interesses, eles decidiram contra isso para evitar um processo judicial. Em 15 de outubro, a Vinson & Elkins anunciou que a Enron não havia feito nada de errado em suas práticas contábeis, já que a Andersen havia aprovado cada emissão. Após todos esses fatos, a Enron teve decretado o seu fim. E essa foi mais uma história de fraude contabilística e financeira do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para saber toda vez que lançarmos um novo vídeo.